8 em ponto, exatamente 8 horas, um bom dia para você. Em sessão solene do Congresso Nacional, foi promulgada nesta terça a emenda constitucional 103 da reforma da Previdência. Para falar exatamente como fica a vida dos brasileiros que pretendem se aposentar, eu recebo neste momento o Guilherme Teles, professor de Direito Previdenciário da UNIT, sabe tudo do tema. Já vou perguntar para ele se já está sendo exercida já essa reforma, ela já está em ação, já está tudo certo, já está valendo, doutor? Seja bem-vindo, bom dia. Obrigado, bom dia, Sérgio, bom dia aos telespectadores da TV Atalaia. Agora é para valer, doutor? Efetivamente, a partir de hoje, para valer, né? Dia 14, a reforma da Previdência já é uma realidade no Brasil com a emenda constitucional 103 de 2019. Agora, vamos fazer como a gente fala muito em rádio, o tal do ping-pong. Né? Como fica assim, perguntas e respostas rápidas. FGTS, como ele fica? Bom, o FGTS, houve uma tentativa de mudança dentro do texto da reforma da Previdência, mas isso não foi possível passar. Então, as mudanças que estamos vendo em relação ao FGTS não tem relação direta com a reforma da Previdência. Está tudo certo. Até agora, sim. O benefício da continuidade, como é que fica? O BPC-Loas, conhecido como benefício de prestação continuada, a reforma da Previdência também não tocou nesse benefício. Continua com as mesmas regras anteriores. E o PIS com a reforma da Previdência, como é que fica? Também não tivemos uma alteração em relação ao PIS. O PIS, FGTS, BPC-Loas, assim como a questão do rural, não sofreu alterações com a reforma da Previdência, né? Mas, quem sabe, nós teremos aí futuras alterações da legislação infraconstitucional. Com a pensão por morte também não houve alguma alteração? A pensão por morte, sim. Essa houve, como é que foi essa alteração? A partir da data de hoje, ou seja, aquelas pessoas que vierem a falecer, naturalmente quem são segurados da Previdência, os dependentes, quando se habilitarem no INSS para receber a pensão por morte, diferentemente como era até ontem, que receberia 100% da média salarial do valor do benefício, agora vai receber apenas a partir de 60%. É um dos benefícios mais afetados com a reforma da Previdência. Os policiais militares, houve alguma alteração? A polícia teve alteração. Na verdade, a maior alteração que nós tivemos na reforma da Previdência é que, a partir de agora, todos os benefícios previdenciários de aposentadoria exigem uma idade mínima, né? Nós não tínhamos isso para todos os benefícios. A partir de agora, tem sim idade mínima, assim como os policiais. Apesar que nós temos que distinguir policiais civis, federais, por exemplo, dos policiais militares, os bombeiros, é outra questão. Existe uma separação? Sim, até porque a reforma da Previdência dos militares, leia-se das Forças Armadas, ela anda de um ritmo diferente porque não é alteração na Constituição, mas na legislação específica, ou seja, legislação infraconstitucional. E cada um deles vai ter uma alteração específica, é isso? Sim, nós já temos a validade, a partir de agora, da reforma da Previdência. Com um detalhe, Sérgio, aquelas pessoas que são segurados do INSS, né, da Previdência Social Brasileira, que estão na iminência de uma aposentadoria, ou seja, faltando pouco tempo, essas pessoas entram na chamada regra de transição. Nós temos aí 6 regras de transição. A pessoa tem que analisar cada uma delas para verificar qual delas é mais pertinente ao seu caso concreto. Mas, para aqueles que não estão nenhuma das regras de transição, aí a reforma serve na totalidade. Doutor, e com relação aos estados e municípios, eles ficaram fora dessa reforma? Existe algum reflexo disso no nosso dia a dia? Existe uma PEC chamada PEC Paralela, certo? Que está em andamento no Congresso Nacional nesse momento, que é exatamente tratando dos regimes próprios dos estados e municípios. Deixando claro que aqui em Sergipe nós temos o regime próprio do estado de Sergipe, em Aracaju nós temos um regime próprio dos servidores públicos do município de Aracaju, mas não é a realidade da maioria dos municípios brasileiros. A maior parte, 50% ou mais dos municípios brasileiros, não tem regime próprio, ou seja, no momento que aquele servidor precisa de um benefício, exemplo da aposentadoria, ele recai nas regras do INSS, do regime geral. Doutor Guilherme, para nós o tema ele é bastante complexo, né? Para a gente finalizar, na sua opinião, o governo, essa é a minha opinião, o governo é um péssimo administrador, né? É muito difícil, o governo é muito complicado, muito pesado, complicado, mas no final, essa reforma, para nós, trabalhadores, cidadãos comuns, essa reforma foi uma coisa boa ou uma coisa ruim? Sérgio, eu costumo discutir com meus alunos na universidade, lá na UNIT,
que não é que nós sejamos radicalmente contra uma reforma da Previdência, mas Sim. qual o modelo de reforma da Previdência que nós queremos? Então, eu acho que a reforma da Previdência ela veio no momento em que não houve um debate amplo que envolveu a sociedade, sindicatos, enfim, de uma forma efetivamente participativa. Por causa disso, eu acho que a reforma da Previdência ela veio no momento para agradar muito mais o mercado financeiro, os investidores, do que aqueles que são os maiores interessados, que são os segurados da Previdência Social. Então, infelizmente, nós vivemos um momento de grande insegurança jurídica, onde, além da reforma da Previdência, diariamente nós temos aí mudanças na legislação infraconstitucional, ou seja, em legislação que é muito mais fácil de que você altere, que o Congresso Nacional altere, e que, infelizmente, isso passa a insegurança jurídica, porque reforma da Previdência requer também um pacto de gerações, ou seja, uma reflexão entre gerações para que a gente chegue num denominador comum. E isso, infelizmente, com essa reforma da Previdência, não aconteceu. Infelizmente. Então, nós teremos os verdadeiros impactos dessa reforma da Previdência no quesito financeiro, primeiramente nos municípios, onde perceberão uma menor circulação de dinheiro devido à redução do valor das aposentadorias, à redução do valor da pensão por morte. Enfim, nós temos um estado que eu costumo brincar com meus alunos que se nós tivermos mais previdência, nós teremos menos assistência. Se nós tivermos menos previdência, nós teremos certamente mais assistência e essa conta da assistência sai do bolso de todos nós. Infelizmente. Professor, muito obrigado, professor Guilherme. Um ótimo dia para você. Eu que agradeço. Muito obrigado pela contribuição. Obrigado. Bom feriado. Concordo plenamente contigo. São 8 horas e 6 minutos.